chamou para falar de Jesus. De Jesus. Fala de Jesus, gente. Fala do amor dele. Fala que ele liberta. Fala que ele salva. Fala que ele transforma. Fala que ele purifica o homem. Fala que ele deu o direito de salvação eterna. Fala que ele está pronto a perdoar todos os teus e os meus pecados. Fala isso. Fala isso. Abra tua boca, só fala isso. Pega essa palavra. Fala do amor dele. Fala que ele veio ao mundo. Todo mundo já sabe, mas fala mais, fala mais. Fala do amor dele. Que ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para salvar. Ele está pronto para purificar o homem. Só basta o homem querer. Porque foi para isso que ele nos chamou. Para nós servir de sombra, de abrigo, de refúgio. E de cheiro, e de perfume, de fragrância de Cristo. Para finalizar, correndo, porque o vídeo vai ficar muito extenso. Como árvore, nessa analogia do crente como árvore, nós precisamos dar fruto para o reino. E que esse fruto fala do serviço eficaz. Fala também da disposição ao serviço do Senhor. Fala da entrega. Oh, Jesus, eis-me aqui. Fala da entrega total ao Mestre. Se entrega para o Senhor. Eu não vou ler mais, porque senão fica muito extenso. Está lá em Mateus 7, 16 ao 20. A entrega total, Colossenses 1 e 10. Vamos ler Colossenses 1 e 10 para finalizar. Pelo menos, Colossenses 1 e 10. Oh, como tu és, Jesus. Gente, não tem coisa mais melhor nessa vida do que você falar de Jesus, gente. Não tem coisa melhor nessa vida. Fala de Jesus. 1 e 10. Colossenses 1 e 10 vai falar do serviço, da entrega total ao serviço ao Mestre. Diz assim: glória de Jesus veio para salvar todos que estavam perdidos. Estávamos condenados à morte eterna. Estávamos condenados ao juízo eterno. Estávamos condenados à perdição eterna. Jesus veio. Jesus, Deus enviou seu Filho Jesus para nos dar o direito de vida eterna, de perdoar os nossos pecados e nos dar o direito do céu. E só vai para lá aqueles que realmente querem e entregam-se para Ele totalmente de coração. Entrega-se ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Vamos ler, que diz assim, Colossenses 1 e 10 diz assim. Gente, eu não enxergo quase nada e essa lâmpada tá pouca. Diz assim: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que nós possamos frutificar em toda boa obra e no conhecimento de Deus. Prossiga em conhecer o Senhor. Prossiga. E como é que eu conheço o Senhor, irmã Fátima? Comece a ler a Bíblia. Irmã Fátima, eu não entendo. Comece a ler para o Mateus. Comece a ler o Novo Testamento todinho, que nem eu fazia. Eu leio todinho, eu li todinho, vou lendo todinho. Voltei para o velho, eu já li a Bíblia, mas volto sempre a ler, porque eu preciso conhecer cada dia mais o meu Senhor. E como é que eu conheço a Deus, irmã Fátima? Através da palavra. Compre uma Bíblia para você. Compre e medite nesta palavra, porque ela é alimento, ela é eficaz, ela é viva, ela penetra até a divisão da alma entre juntas e medulas e é apta para discernir todos os pensamentos e as intenções dos corações. Não importa o que digam de você, frutifique, dê fruto. Mateus 7,16.
ao 20. Vamos finalizar agora. Mateus 7:16 diz assim. Diz assim, glória a Deus. 16 ao 20 diz assim. Vai falar sobre os falsos profetas. Que diz assim. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figo de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e é jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Que nós possamos dar fruto para o Senhor. E que esses frutos sejam frutos bons. E ainda digo assim, ainda que você como árvore, está lá em Jó 14, 7 e 9, não vou ler. Ainda que você como árvore, Jó 14, 7 e 9, foi cortada, diz o Senhor, a sua palavra, não eu. Ainda há esperança para a árvore que mesmo cortada ainda se renovará. Não seja palha, porque a palha não tem vida. Palha é seca, palha é levada pelo vento, palha é queimada, palha não serve para nada. Só junta sujeira, fungos, fica em monturos ou é queimada. Seja uma árvore que tem raízes profundas. Seja uma árvore que tem folhas que servem de remédio e sombra, refúgio. Seja uma árvore que tem flores que tem o cheiro de Cristo, onde passa, perfuma, fala de Jesus, fala do seu amor. E seja uma árvore que tem frutos bons. Que Deus abençoe a todos. Foi essa reflexão de hoje. Acabou meu café. Desculpa, sou chorona. Mas esse chorona foi Jesus que lapidou. E continua. Porque quando eu estiver pronta, totalmente, papai tira nós de aqui. Que Deus abençoe. Bom dia! Vou fazer meu almoço. Gente, bom dia! Tô aqui de volta. Rapaz, tem hora que dá vontade de desistir de fazer vídeo, sabe? Mas quando eu olho para a quantidade de inscritos que eu estou tendo, ai meu Deus, não posso desistir. Mas vamos lá. Porque às vezes a gente fica sem conteúdo, né? Eu moro aqui na cidade, eu tenho vergonha de sair assim pela rua, tá filmando. E eu filmo mais quando eu vou pro interior, né? Que é da minha mãe. Lá eu tenho mais conteúdo de gravar, né, gente? Eu não quero estar filmando meu dia a dia na minha casa. Não quero. Eu não só queria essas pessoas, sabe? Que gostam de estar filmando o seu dia a dia. Tudo que faz. Não. A gente vai ficando mais velha, pelo menos eu. A gente quer ficar mais reservados, né? É o meu caso. Mas enquanto a gente hoje vai trazer eu vou trazer hoje uma rápida palavra, uma meditação. E antes estou tomando aquele golinho de café, gente. Vamos tomar comigo, Deixa eu mostrar para vocês o meu pires, como é lindo.
E a minha xícara. Eu amo isso, gente. Amo coisas naturais. Amo antiguidade, amo essas coisas, história, amo essas coisas, sabe? Vamos lá. A meditação de hoje vai ser uma rápida palavra no livro de Salmo 1, muito conhecida, mas vamos meditar, tá bom? Junto comigo. Que diz assim, Salmo 1:3 diz assim. Eu vou ler do primeiro para a gente entender melhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ou melhor, vamos dizer assim, feliz, né? Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pessoas que escarnecem de Deus, né? Zombam. Não é bom a gente nem se deter no caminho deles e nem se assentar na roda, né, dos escarnecedores. Pelo contrário, olha só. O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Sempre que eu vou orar, não é todas as vezes, sabe? Mas eu digo assim, Deus, eu quero sentir sede da tua palavra, assim como o meu corpo sente sede por água. E é tão lindo isso que... Deixa eu contar um pouquinho dessa experiência com vocês, tá? Que no dia que eu não leio a Bíblia, parece que tá me faltando alguma coisa, eu fico inquieta. Eu fico inquieta, eu fico... Ai, meu Deus, aí vem na mente. Já sei, hoje eu não parei para meditar na palavra. Gente, a palavra de Deus. Eu tô com 3 Bíblias aqui do meu lado. Eu tenho muitas Bíblias, mas eu vou mostrar só 3, porque são vários tipos, né? Aqui é uma. Aqui é outra. Que eu mandei reformar. Paguei caríssimo para reformar essa Bíblia. E tenho essa aqui, que é na linguagem de hoje. Bíblia Viva. Amo essa Bíblia, gente. Essa daqui é da minha cabeceira. Eu já li todo o Novo Testamento, só que eu tô no Velho. E eu demoro ler porque eu escrevo. Eu escrevo. Aí eu gosto de escrever porque eu tenho um pouco de dificuldade desde criança, eu tenho um pouco de dificuldade para assimilar bem as coisas, sabe? Para aprender, eu tenho dificuldade. Então, desde criança eu sou assim. Então, quando eu escrevo, eu assimilo melhor. É por isso que todas as vezes que me convidavam para pregar em alguma igreja, não sou pregadora, gente, nem tenho desejo de ser. Acho bonito, acho lindo, mas eu não desejo ser pregadora, não. Todas as vezes que eu vou pregar, que alguém me convida, eu escrevo. Eu escrevo. Interessante que tem na Bíblia, mas eu escrevo. Aqui nesse caderno tem alguns sermões meus que eu fiz. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem alguns sermões, né? Deixa eu ver aqui. Porque na verdade não é esse, né? O meu caderno de sermões. Mas tem alguns aqui. Tem alguns aqui, ó. A pesca maravilhosa. Minha família dentro da arca. E nesse mesmo livro, eu estou estudando a Bíblia, começando de Gênesis. Vocês não vão acreditar, mas eu escrevo, ó. Eu escrevo tudo. Desde o início do Gênesis. Deixa eu mostrar para vocês. Desde o início do Gênesis. Tá vendo? Eu escrevo tudo.
Eu gosto disso, sabe? Porque eu assimilo melhor quando eu escrevo, gente. Eu tenho essa dificuldade, aí eu assimilo melhor. E todo dia eu tenho esse hábito de estudar a Bíblia, né? De ler e estudar e escrever. Quando eu não faço isso, eu sinto falta. Às vezes não dá tempo, às vezes tem uma correria, tem uma coisa, preciso sair, preciso ir para médico, tudo. Aí às vezes não consigo. Aí eu digo, aí mesmo assim ainda levo a Bíblia para onde eu tiver, eu tenho um tempinho para ler. Às vezes não dá também. Aí fica difícil, né? Mas eu sempre oro a Deus que eu quero sentir sede da Bíblia, assim como o meu corpo sente sede de água. Eu falo isso porque há uma necessidade do cristão entender a Bíblia. Há uma necessidade do cristão estar comendo a Bíblia e se alimentando da Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é o manual do cristão, ela é a nossa bússola, nosso alimento do dia a dia. Então nós necessitamos, né? A Bíblia fala assim: erreis por não conhecer as Escrituras. E quantas vezes na minha vida, no passado, eu errei porque eu não tinha, assim, um profundo conhecimento, como eu tenho hoje, entendeu? Então, hoje, tem pessoas que... Hoje eu sinto prazer, eu me alegro do que Deus fez na minha vida, e do que eu vivo dentro da palavra, né? Se não for essa palavra, não dá. Se não for para viver dentro da Bíblia, não dá para viver aqui nessa terra. Então vamos lá. Tá um pouquinho de barulho, mas vizinho aqui, mas vamos continuar. O Salmo 1 fala sobre os justos e os ímpios. Eu não fiz assim Eu não fiz um esboço falando sobre o ímpio, né? Mas vamos lá. Ele é o crente o justo que medita na palavra de Deus, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. E tudo que ele faz será bem sucedido. Porque aqui me faz lembrar dessa analogia do crente árvore, né? Essa analogia está lá em Jeremias 17:8. Vamos ver aqui o que vai dizer Jeremias 17:8. Vamos ver. Vamos ser rápida, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Jeremias 17:8 diz assim. Eu não corri, era para deixar marcado, mas eu não deixei. Eu amo muito o livro de Jeremias, gente. Muito mesmo. 17:8 vai dizer assim: porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. Deixa eu até marcar aqui. Essa analogia aqui do crente árvore, porque ele é como árvore plantada junto às águas ou ao ribeiro, que estende as suas raízes para o ribeiro, rio, riacho, né? E não receia quando vem o calor. Por quê? Toda árvore, toda vez que eu vou pro interior, eu gosto de ir pra beira do rio, sabe? Porque minha mãe mora perto de um rio. Eu sempre fico observando aquelas árvores na beira do rio. E fico me lembrando da palavra de Deus. Fico me lembrando dessa analogia do crente árvore plantada junto ao ribeiro ou ao rio. O tempo pode estar como for, ele está sempre verde. Nunca vai deixar de estar verde, nunca. Outra coisa,
As suas folhas nunca vai murchar. E nunca vai deixar de dar fruto. Nunca. Por quê? Porque está plantado junto ao ribeiro. Está plantado à beira do rio. Nós temos que ser esse crente. E quem é esse ribeiro aqui? Vamos dizer assim, nessa analogia, que esse ribeiro seja Jesus na nossa vida. Ele é o nosso ribeiro. O Espírito Santo é a nossa água cristalina que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. O ribeiro Jesus, ele está conosco todos os dias. E ainda enviou o Consolador para cuidar de nós. Todo aquele que é plantado em Jesus, ele não murcha. Vem a tempestade, vem o sol quente, a árvore fica, balança para lá e para cá. No ano de sequidão, não vai deixar de dar fruto, porque está plantada no ribeiro. O rio passa. Esse rio simboliza também o Espírito Santo. Esse ribeiro também simboliza Jesus. Nós somos plantados no ribeiro Jesus. O crente como árvore, ele tem raízes. Não vou ler tudo porque ele vai ficar um vídeo muito extenso. Está lá em Colossenses 2:7. O crente na analogia como árvore, ele tem raízes. Fala das experiências, fala da profundidade e da fé cristã. Todo crente árvore, ele tem raiz. E está bem fincada no ribeiro. Tá entendendo? Foi plantada junto ao ribeiro e as suas raízes estendem para o rio. Não tem como morrer. Quantas vezes as pessoas olham para nós, acontecem coisas de nossas vidas que olham assim, ela morreu, ele morreu, acabou. Acabou não, ele tem raiz ainda. A raiz foi profunda, ele plantou. Ela foi plantada junto ao ribeiro Jesus. E as suas raízes se aprofundaram. Está lá em Hebreu 11 também. Vamos ler Hebreu 11, para ser bem rápido. Hebreu 11. Vamos ler rapidinho aqui. Eu vou dar para gravar mais vídeos, sabe? Falando da palavra de Deus, porque eu não quero ser pregadora para pregar em igrejas. Eu usando as redes sociais, para mim tá bom demais. Eu sei que muita gente vai ouvir. Quem gosta de mim, quem não gosta. Eu não dependo de público para pregar, não. As almas está precisando de Jesus. Hebreu 11. Mas eu não botei o versículo. Mas vamos ler aqui. Ora a fé, porque está falando da fé, né? Ora a fé, a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. O crente que tem raiz, ele tem fé. Ele crê. Ele crê no Senhor. O crente, como árvore, ele tem folhas. Quero dizer uma coisa aqui. E nessa analogia, eu amo muito essa analogia. E que nós, como crente árvore, que as nossas folhas sirvam de remédio para curar outras pessoas. Isso aqui o Senhor está me dizendo agora, que as nossas folhas sirvam de vida. Sirva de sombra para outras pessoas. Eu sou uma pessoa, agradeço a Deus por tudo, embora muitas pessoas, não todos, né? Muitas pessoas me julgam, me
metem pedras, assim, né? Que me conheceram há muitos anos atrás, mas eu agradeço a Deus porque pela pessoa que Deus me tornou. Eu posso não ter conseguido materialmente tudo aquilo que eu queria, materialmente, mas hoje o que eu adquiri do Senhor foi muito bom. Vale por tudo. Então não importa o que as pessoas falem ou pensem de mim. O que eu adquiri do meu Senhor é mais importante que qualquer coisa nessa vida. Eu aprendi que o sofrimento, ou ele vai lhe aproximar de Deus, ou ele vai lhe afastar. Entendeu? Então, tudo que eu passei foi doloroso? Foi, mas eu agradeci a Deus. E agradeço todos os dias por respirar. Dependo dele todos os momentos da minha vida. Eu dependo do Senhor 24 horas, ou melhor, 48 horas. Para respirar, para acordar. Eu não dependo dos seres humanos, eu dependo do Senhor. Eu não dependo de homem algum. Eu dependo do Senhor. Deixa eu tomar meu cafezinho. Já esfriou. Se você chegar aqui na minha casa, não vai ter uma xícara de porcelana. Mas vai ter copo de barro e xícara de barro. Que eu amo essas coisas. Se quiser me dar de presente, aceito, viu, gente? Vamos lá, correr. O crente como árvore, ele também tem flores. Voltando para folhas, eu não deixei a referência para vocês. Deixa eu voltar para a folha. O crente como árvore, ele tem folhas, que nossas folhas sirvam de remédio. Temos referência ali, sirva de vigor, tenha vigor. Está lá em 2 Timóteo 2:1. Isaías 32:2. Não vou ler porque senão... Mas deixa eu ler só Isaías 32:2. Porque sim, tem que ter uma referência. Eita, Deus maravilhoso. Eu tenho que ler pelo menos uma referência de cada coisa que eu falar. Vamos lá para Isaías. Eu já sei o que quer dizer, mas eu quero confirmar aqui, né? Que a gente tem que ler a palavra e mostrar aquilo que você leu, né? 32:2 diz assim. Ainda voltei para a folha, tá, gente? Eu já ia falar das flores, mas voltei para a folha. 32:2 diz assim. Preste atenção. Ó, lembrando que o crente como árvore, ele tem folhas. Deixa eu escrever bem bonitão aqui. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento e de refúgio contra a tempestade. Foi o que eu falei no início? Que as nossas folhas sirvam de abrigo. Que as nossas folhas sirvam de refúgio. Aleluia. E de torrentes de água em lugares secos. E de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. O que me chama a atenção é que Deus nos chamou nesta terra. Eu aprendi com Deus, sabe, gente, com as minhas experiências com Deus. Que Deus me chamou para restaurar, para curar, para renovar, para fortalecer, para dar vida. Deus me chamou para isso. Deus não me chamou e não me salvou para matar, para destruir, para roubar. Não. Deus me chamou para que outras pessoas tenham vidas e sejam restauradas, sejam renovadas. Para baixo, brincadeira.
chamou para eu ser refúgio. Está lá em Isaías 32:2. Deus me chamou para eu ser refúgio contra a tempestade na vida de outros. Deus me chamou para eu ser torrentes de água em lugares secos na vida de outras pessoas. E de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Quem já morou no sertão sabe, se você está andando no sol, a primeira coisa que você deseja é uma sombra de água. Deus me chamou para falar de Jesus, para levar Jesus para as pessoas. O amor dele, o perdão dele, a bondade dele, a misericórdia. Deus me chamou para isso. Agora, o crente como árvore, ele também tem flores. Flores fala de beleza da igreja, fala de perfume. Onde o crente passa, ele exala o cheiro de Cristo. Mesmo que outrora você fedia, você onde passava causava fedor, nojo. Hoje você é nova criatura. Onde você passa, você exala o cheiro de Cristo. Onde você passa, as pessoas não precisam nem você falar. O teu testemunho vai dizer que você tem o cheiro de Cristo em você. Você tem o perfume de Cristo na sua vida. 2 Coríntios 3:18. Vamos lá. 2 Coríntios 3:18. Eu quero ser rápida, gente, nas referências, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. 2 Coríntios. Vamos lá, filha, vamos lá. Eu não deixei marcado nada. 2 Coríntios 3:18 vai dizer assim. Falando sobre flores. 3:18 vai me dizer assim. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Todos nós, com o rosto descoberto, porque Jesus rasgou o véu. O véu foi rasgado. E agora contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória, de glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. E Efésios 5:27. Eu vou ler. Efésios 5:27. O Senhor vai me dizer assim ainda, como o crente, como árvore, ele tem flores. Vamos lá. Efésios 5:27 vai me dizer assim. Vai me dizer assim. 5:27 vai me dizer assim. Vamos lá. Vamos ler. Chega aqui, gente, que diz assim. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O crente como árvore, ele tem flores. Iremos ser apresentados a Deus. Iremos, para apresentar. Vamos ler o versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra, a água pura. A água também significa a palavra, que é a água pura, que vai nos lavar. Por que essa água não precisa ser lavada pela palavra? Para sermos apresentados a Deus como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga,
e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito algum. Triste daqueles que se acham melhor que o outro, que não ajudam o outro, que não cuidam do outro. Felizmente, só vive nesse mundo para destruir e matar. Mas o crente, como árvore, ele tem que servir de sombra, de remédio, aleluia, de conforto, de abrigo para muitos, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Segundo aos Coríntios, ainda como perfume, o crente como árvore, ele tem flores. Ainda falando sobre o perfume da igreja, que nós somos o perfume de Cristo, temos o bom cheiro de Cristo. Ainda vamos ler 2 aos Coríntios 2:14, vamos lá. 2 aos Coríntios 2:14. Eu preciso terminar, que já estou terminando já, viu, gente? Calma que eu já estou terminando. 2 aos Coríntios 2:14 vai me dizer assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a sua fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Graças a Deus, repetindo, 2 Coríntios 2:14. Graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Precisamos exalar essa fragrância de Cristo, a fragrância do conhecimento dele em todos os lugares. Foi para isso que Deus nos chamou. Para que nós tenhamos essa fragrância em nós, esse cheiro, esse perfume. Fragrância é o perfume de